Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta sexta-feira da 13ª semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja iluminado, que você abra o coração e os ouvidos para ouvir a voz do Senhor e deixar-se guiar pelo Espírito Santo. E para melhor escutarmos, rezando, o que Deus quer nos falar e o que a Igreja quer nos ensinar, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 7 de julho, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto da Palavra de Deus do dia de hoje está em São Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 9 a 13. Ouçamos atentamente essa Palavra de Deus, que nos anima, nos fortalece, nos impulsiona na missão. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus é o médico dos médicos, meu irmão, minha irmã, e está sempre disposto a curar aqueles que querem ser curados, a dar o remédio da salvação àqueles que estão abertos a tomar o antídoto da graça e da bênção de Deus. Nós vemos no Evangelho de hoje Jesus que chama Mateus, o cobrador de impostos. Jesus diz: segue-me, e a palavra de Deus diz que imediatamente ele o seguiu. Em seguida o convidou
para comer em sua casa. E naquela janta trouxe muitos outros convidados que eram seus companheiros de profissão. Mateus já tinha tomado a sua decisão de seguir Jesus e não mais ser um cobrador de impostos. Aliás, os cobradores de impostos no tempo de Jesus eram homens muito odiados pela sociedade dos judeus. Eram judeus, gente do povo, que traiu o seu povo porque começou a fazer o serviço dos romanos, dos exploradores, do império opressor. Cobrar os impostos e ainda por cima enriquecer-se às custas dos próprios irmãos, deixando muitas famílias pobres, muitas vezes transformando em escravos, filhos e filhas de famílias que não tinham condições de pagar o imposto conforme lhes eram exigidos. E por isso, os cobradores de impostos eram tidos como grandes pecadores. Um judeu fiel, um judeu ortodoxo, não passa na mesma calçada de um publicano, de um cobrador de impostos. Não atravessa a mesma calçada de um traidor do povo, de um pecador. E Mateus decide mudar de vida, abandona a banca dos impostos. Mas naquela janta, ele leva algum dos seus companheiros. Talvez como que dissesse, se eu ouvi a palavra e me deixei convencer por ela, e realmente fiz a escolha certa de seguir o caminho certo, quem sabe esses meus colegas, estando ali com Jesus, possam também fazer a mesma experiência que eu, deixar-se convencer pela mensagem desse mestre maravilhoso. Mateus já tinha se deixado tocar pelas mãos do médico Jesus. Já tinha se deixado envolver pelo remédio, pelo antídoto da graça. E queria que outros também compartilhassem desse benefício. Infelizmente, existem aqueles que não têm misericórdia no coração, que se acham melhor do que os outros, que não querem dar chance para que o outro também faça a experiência da graça e da bênção. No evangelho de hoje aparecem os fariseus, que ao invés de se alegrarem por uma mensagem boa estar sendo anunciada àqueles que são pecadores, ficam incomodados, porque Jesus se mistura com os pecadores. Jesus conversa com os pecadores. Jesus faz refeição, senta-se à mesa com aqueles que são rejeitados. Essa soberba da parte dos fariseus, meu irmão, minha irmã, pode se repetir também no nosso tempo. Quando algumas pessoas se acham mais selecionadas, mais importantes, mais santas, mais perfeitas do que os outros, e ao invés de olhar nos olhos do outro, na sua mesma estatura, olham para os outros de cima para baixo, como se fossem superiores. Muitas vezes a conversão de uma pessoa é adiada ou simplesmente não acontece por não encontrar a disposição misericordiosa para acolher. Jesus em momento algum acolheu o pecado. Jesus em momento algum passou a mão na cabeça de alguém, quem quer que seja, para justificar o seu erro. Jesus em momento algum fingiu que o pecado não existe para agradar a uns e outros. Não. Jesus sempre foi firme em condenar o mal, em condenar o pecado, em dizer onde está o erro. Mas tinha um coração
imenso para acolher o pecador, para demonstrar amor, para que através do amor a pessoa se sentisse também motivada a abandonar a sua vida de erro e encontrar a verdade e a paz. É assim que devemos ser nós também. Misericordiosos como o Pai, com o coração acolhedor igual de Jesus, para oferecer aos outros o remédio que salva, o remédio que cura, para que os outros se abram também para o caminho da graça e abandonem sua vida de erro. Como Jesus, devemos denunciar o pecado, mas acolher com amor e generosidade o pecador para que se sinta atraído pelo Evangelho. Que Jesus nos ajude, que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em